Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Entre os materiais que dantes tinham sido disponíveis, mas estavam esgotados por ocasião da morte da Sra. White em 1915, encontravam-se diversos folhetos de testemunhos especiais, incluindo uma série publicada na década de 1890, intitulada Special Testimonies to Ministers and Workers, Testemunhos para Pastores e Obreiros. Esta série de 11 números é muitas vezes denominada Special Testimonies Série A, em atenção ao pedido de que as instruções contidas nesses testemunhos especiais novamente se tornassem disponíveis. Em 1923 foi publicado o livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos em inglês. Este constituiu um dos primeiros livros de Ellen G. White a serem editados póstumamente. Testemunhos para Ministros apareceu primeiro num volume do tamanho dos Testemunhos para a Igreja. A segunda edição, com caracteres e páginas maiores, foi publicada em 1944. Várias tiragens dessas duas edições têm abastecido o campo mundial durante 4 décadas. Para mais fácil manuseio e consulta, esta terceira edição é publicada no tamanho padrão das páginas dos livros do Espírito de Profecia, mas sem alterações no conteúdo das páginas. Durante a década que se seguiu à Assembleia da Associação Geral de 1888, realizada em Minneapolis, Minnesota, chegaram importantíssimas mensagens da Mensageira do Senhor à Igreja Central de Battle Creek, à Comissão da Associação Geral e a outros homens responsáveis no centro da obra. Essas mensagens estão repletas de apelos para regeneração e reforma de vida, instando com o leitor para que viva de acordo com os princípios vitais da Palavra de Deus e tenha um relacionamento pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de terem sido recebidas e lidas em Battle Creek, muitas dessas mensagens foram impressas em forma de folheto, como testemunhos especiais à Igreja de Battle Creek e testemunhos especiais para pastores e obreiros. A Comissão da Associação Geral forneceu exemplares aos principais pastores e obreiros em todas as partes do campo mundial. Essas mensagens tendiam a perscrutar o coração e despertar a alma, e eram fiéis em advertir contra o mal, porém encorajadoras, pois apontavam continuamente para o grande amor de Deus e para a plenitude do poder de Cristo para salvar totalmente. Quanto à seleção do material para este volume, extraído dos testemunhos em forma de folheto, o prefácio da primeira edição publicada em 1923 nos informa o seguinte: tem a comissão que dela estava encarregada sido limitada pela decisão quanto ao tamanho do volume e pelo grande número desses folhetos de pequena circulação. Portanto, nem tudo o que continham os 11 especiais foi colocado neste volume. As razões são que, primeiro, algumas porções têm sido reimpressas em volumes publicados desde que os especiais foram impressos. Segundo, outras porções referiam-se a questões puramente locais e que estão no passado e desapareceram. 3. Outras coisas ainda são tratadas de modo mais completo e vigoroso em outros documentos reimpressos neste volume. A fonte de cada artigo com a data da primeira publicação é indicada nas notas ao pé da página. Alguns trechos complementares são apresentados no fim. Nesta terceira edição, as listas de itens para estudo posterior foram um pouco ampliadas, para incluir as referências a assuntos correlatos que aparecem nas compilações dos escritos de Ellen G. White, publicadas depois de 1923. Alguns dos conselhos e repreensões da pena de Ellen G. White podem ser mais bem compreendidos se o leitor tiver conhecimento das circunstâncias que prevaleciam na ocasião em que as mensagens foram escritas. Certos pormenores da história denominacional, que eram conhecidos pelos leitores dos testemunhos em forma de folhetos e da primeira edição deste livro, são desconhecidos à maioria dos leitores odiernos.
Uma introdução histórica que vem imediatamente depois deste prefácio foi, portanto, acrescentada nesta terceira edição para expor os pontos altos do desenvolvimento denominacional que constituem os antecedentes do que ocorreu na década crucial de 1890. Os importantes acontecimentos históricos desse período foram relatados concisamente. No apêndice também foram providas notas elucidativas ligadas à menção de certos lugares, situações ou ocorrências. Essas notas ajudarão o leitor a determinar corretamente a intenção da autora nas mensagens apresentadas neste livro. A análise dos materiais que compõem este volume revelará que, em geral, o conteúdo de cada uma das seções foi extraído de um só folheto. Junto com esses materiais foram colocados alguns trechos correlatos, extraídos de artigos de Ellen G. White na Review and Herald e de outros de seus escritos de caráter geral. Há 2 artigos de Special Testimonies Série B. Os testemunhos especiais Série B consistiam de 19 folhetos publicados pela Sra. White ou por organizações denominacionais entre os anos de 1913 e 1913. O conteúdo era variado e, em grande parte, tinha aplicação local. Isto é evidenciado pelos títulos 1. Carta a Médicos e Pastores, 1903. 2. Cartas a Médicos e Pastores, fim de 1904 ou 1905. 3. Cartas a Obreiros do Sanatório, na Califórnia do Sul, 1905. 4. O Espírito de Unidade, 1905. 5. Fervoroso Apelo em Favor do Sanatório de Boulder, Colorado, 1905. 6. Jovens que vão a Battle Creek para obter educação, 1905. 7. Mensagens de advertência e instrução aos adventistas do sétimo dia a respeito dos perigos atinentes à obra médico-missionária, 1906. 8. O fortalecimento de nossas instituições e centros de preparo e um apelo para evangelistas médico-missionários, 1907. 9. Responsabilidade individual e unidade cristã, 1907. 10. Jeová é nosso Rei, 1908. 11. A Escola Medsam, 1908. 12. A Escola de Preparo Manual Oakwood, 1908. 12X. A Escola Huntsville, 1908. 13. O Sanatório da Nova Inglaterra, 1908. 14. O Sanatório do Vale do Paraíso, 1909. 15. Obreiros de Sanatórios, 1911. 16. Seleções dos testemunhos para estudantes e obreiros de nossos sanatórios, 1911. 17. O uso insensato do dinheiro e o espírito de especulação, 1911. 18. O Sanatório de Nashville, 1912. 19. O Espírito de Sacrifício, 1913. A esta lista, às vezes, são acrescentados 2 artigos que não receberam a identificação Série B. 20. Apelos para a Unidade, 1912. 21. Recriação, 1913. Com objetivos bem diferentes dos folhetos Testemunhos Especiais da década de 1890 e aparecendo com páginas de maior tamanho, estes foram, desde o começo, denominados Special Testimonies Série B. Os seus precursores da década de 1890, com mensagens para pastores e obreiros, passaram a ser conhecidos como Série A, embora não fossem designados dessa maneira por ocasião da publicação. Assuntos gerais de utilidade permanente para a Igreja, publicados primeiro em artigos da Série B, foram posteriormente incluídos nos volumes 8 e 9 de Testimonies for the Church e em Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Mordomia, Medicina e Salvação e Mensagens Escolhidas. 2 artigos da coleção da Série B aparecem neste volume. Jeová é Nosso Rei, páginas 477 a 484, e a Responsabilidade Individual e a Unidade Cristã, páginas 485 a 505.
Trabalhando durante um período de muitos anos, a senhora White repetiu muitas vezes certos tipos de conselhos. Reimprimir tudo quanto aparecera nos folhetos e escritos anteriores sobrecarregaria o leitor com a repetição de assuntos e também com os pormenores de questões locais e pessoais que agora não têm significação geral. O prefácio da primeira edição declarou o seguinte a respeito do material escolhido para este livro: tem a comissão procurado apresentar fervorosamente, com oração no modesto volume, a melhor e a mais forte matéria do folheto impresso, e crê que as partes omitidas são mais do que compensadas pelo que tem sido coligido de outros folhetos de limitada circulação. Aqueles que são responsáveis pela terceira edição de Testemunhos para Ministros declaram com os publicadores em 1923 que este oportuno volume é enviado com a sincera oração de que possa ser a todos aqueles a quem chegar uma fonte de instrução nas coisas profundas de Deus, de que ele reavive as esperanças e energias do povo de Deus, de que os auxilie a desenvolver as graças cristãs que revelarão Cristo aos não salvos e nos aproxime a todos cada vez mais um do outro, ao conduzir a todos nós ao próprio coração de nosso bendito Senhor. Comissão de Depositários do Patrimônio Literário de Ellen G. White.